Eu não devo temer. O medo é o assassino da mente. Olá, eu sou a Fábio e esse é o Link Literário. E hoje eu vim com resenha desse livro que foi um dos livros mais maravilhosos que eu já li. Sério. Hoje é dia de Duna. Esse livro foi um tanto difícil para começar a ler, mas depois que eu comecei a ler esse livro, ele foi indo num fluxo enorme. Eu tenho várias marcações porque muitas coisas nesse livro foram muito legais para mim. Algumas citações que eu fiquei maravilhada e, poxa, como dizer? Primeiro, na própria capa diz que o livro foi o maior acontecimento na ficção científica. E eu acredito que realmente tenha sido, porque depois que eu li esse livro, eu li mais outros trocentos livros de ficção científica e comecei a escrever uma história de ficção científica. Então eu acho que ele, se causou em outras pessoas o efeito que ele causou em mim, então foi bem impactante quando ele saiu logo. O Frank Herbert tem uma escrita bem... como eu posso dizer? É bem política e bem descritiva também. O livro, se você não é muito fã de livros políticos, Duna não é um livro para você. 70% do livro é política e os outros 30% são de um teor meio ação, meio religioso, meio geográfico, meio histórico. O livro, ele acaba englobando tudo numa coisa só. Basicamente, a história fala sobre o personagem principal, Paul, que é o descendente e herdeiro do clã Atreides. E ele é filho de uma mulher chamada Jéssica, que é uma... eu não sei como é que eu digo. Ela é como se fosse uma espécie de Wicca dessa época. Ela é de uma sociedade secreta feminina que eles chamam de Bene Gesserit. E elas têm muitas habilidades, tanto habilidades mentais quanto habilidades de controle físico, habilidades de dedução, habilidades lógicas, habilidades de percepção. É como se elas treinassem o corpo para agirem 100% das vezes com 100% de maestria, digamos assim. Elas treinam o corpo para que em qualquer lugar que elas vão, elas consigam prever ao menos o que vai acontecer, o que aquela pessoa vai dizer, que palavra falar, como se controlar, como controlar os próprios instintos, desejos, medos e etc. E esse Paul, além dele ser treinado pelo pai, que é o Duque Atreides Leto, Duque Leto de Atreides, ele é treinado também pela mãe, então ele tem toda esse controle, ele é um garoto muito inteligente, ele passa muito tempo filosofando, pensando sempre além do que é o planejado para ele, e ele é excepcional nisso, ele tem uma habilidade fora do comum. E eles moram num planeta chamado Caladan, e esse planeta Caladan, ele é tipo, como eu posso dizer, ele é uma espécie de floresta amazônica gigante. Ele tem muitos bosques, muita água, muitos mares, e eles estão acostumados a ter essa grande quantidade de água. E o governador, o imperador das galáxias, manda eles para serem governadores de um planeta chamado Arrakis, que é um planeta que ninguém quer ir porque não tem nada lá.
a não ser a coisa mais importante do universo inteiro, que eles chamam da especiaria. E basicamente é ao redor dessa especiaria que toda a politicagem gira. Porque Arrakis, ele é um planeta desértico, só tem deserto, a quantidade de água que tem nesse planeta é minúscula e as pessoas desses lugares, os nativos desse lugar, os chamados Fremen, eles utilizam uma roupa que consegue converter o suor, os detritos do corpo novamente água potável, porque não existe água para gastar. Então, quando a família Atreides chega lá, eles têm que se adaptar para conseguir viver nesse lugar. Então, eles começam a ter algum contato com esses Fremen. Os Fremen chamam o planeta Arrakis de Duna. E é por isso que o nome do livro é Duna. Porque assim, no começo do livro eles falam muito sobre as políticas e tal, mas o livro começa realmente depois que eles entram em contato direto com os Fremen. Assim que eles chegam em Arrakis, eles descobrem que existe outra casa que também quer controlar esse planeta por causa da especiaria, que são os Harkonnen. Os Harkonnen, eles são uma casa de pessoas não muito boas e que fazem de tudo para conseguir o que querem. E todos querem essa especiaria. A especiaria, como pode dizer, é tipo uma droga que todos utilizam e é permitida porque ela estimula a sua mente. É como se quando você consumisse essa especiaria, você começasse a trabalhar com mais porcentos do seu cérebro. Dizem aquela teoria de que se você só usa 20% do cérebro, digamos que quem consome essa especiaria acaba utilizando 100% do cérebro. E os Fremen, eles utilizam essa especiaria constantemente. Por isso, eles têm uma característica particular que são os olhos completamente azuis. Eles não têm íris, eles não têm a parte branca do olho, é tudo azul, por causa da especiaria. E essa especiaria, ela é muito cara e ela é muito, assim, é uma necessidade vital para todas as pessoas na galáxia. E ela é bem complicada de pegar porque no deserto de Arrakis existem vermes gigantes engolidores de tudo. E esses vermes gigantes conseguem engolir máquinas inteiras, várias pessoas ao mesmo tempo. E somente os Fremen conseguem saber com precisão como é que esses vermes funcionam. Então, assim, os Harkonnen e os Atreides, eles têm esse conflito político para saber quem vai controlar Arrakis, não só por causa da especiaria, como é o caso dos Atreides. Os Atreides realmente querem fazer com que os Fremen tenham uma vida melhor, que eles possam ter uma maior qualidade de vida apesar da falta de água. Os Harkonnen não, eles querem eliminar os Fremen para ter mais quantidade de especiaria para todos eles. E isso é, sabe, essas pequenas politicagens que existem no livro faz com que você se interesse muito para saber o que vem depois. No início é realmente chato porque você não entende para onde essas coisas vão, por que que eles estão falando ali, o que é que aquelas coisas estão acontecendo, mas depois tudo faz sentido. As peças elas vão se encaixando uma na outra de forma tão perfeita que você pensa consigo mesmo, como esse cara pensou essas coisas? Como esse cara imaginou isso? Porque isso aqui saiu da mente de alguém. E isso é incrível, porque o livro é incrível. O livro é muito incrível. E, sério, eu terminei o livro com aquele pensamento, caramba, eu preciso de mais. E o bom é que Duna tem várias continuações que eu pretendo ler,
Só que eu não quero ler em e-book, eu queria ler o livro físico. E como o meu livro, ele é bem antigo, ele é edição bem antiga, inclusive eu comprei ele no sebo e ele tá bem desgastadinho. Eu queria a coleção parecida com ele, só que só dá pra encontrar em sebos. E a coleção nova, eu ainda não consegui encontrar a continuação desse aqui. Aí eu acabei não lendo e acabei passando para outros livros de ficção científica. Eu não quero contar muito sobre o livro, porque na verdade tudo é uma grande surpresa. Então é complicado você sair dizendo muitas coisas sobre um livro muito grande, porque tudo é importante. Então a história básica é do Paul tentando lidar com tudo ao redor dele, com esse planeta novo que ele está vivendo, com as expectativas que todos têm nele por ele ser um herdeiro, por ele ter nascido de uma forma conturbada, digamos assim. Não conturbada porque foi difícil tê-lo, mas porque a mãe dele não deveria ter parido ao menino. As Bene Gesserit têm uma habilidade de, não digo modificar, mas saber que data certa para conceber uma criança para que ela nasça sempre menina. Elas têm uma grande linhagem de mulheres que sempre dão à luz a mulheres, a mulheres, a mulheres. E a Jessica, que é a mãe do Paul, ela quebrou essa regra. Por amor ao marido, ao Duque Leto, ela teve um filho homem. E ela ficou meio mal vista entre as Bene Gesserit porque ela quebrou uma tradição de milênios. E isso causou muitas conturbações, muitas teorias, e sobre essas teorias é que grande parte desse livro ele envolve. O fato é que esse livro me encantou demais. Existem coisas maravilhosas sobre esse livro, inclusive eu marquei ele inteiro porque existem coisas muito boas aqui que eu realmente não consigo, assim, parar e ler e não ficar pensando várias vezes sobre isso. É um livro muito bom, eu recomendo para todo mundo que goste desse tipo de ficção futurística e ao mesmo tempo meio antiquada, digamos assim. Porque o livro, ele é de 64, se eu não me engano. Então é uma ficção científica pensada na década de 60. Então é assim, uma coisa meio futurística, mas nem tão futurística assim. É uma coisa muito... Leiam esse livro. Leiam esse livro, ele é muito bom. Ele é grande, mas ele é muito bom. Aqui dentro são divididos 3 livros. Então, assim, se você não tiver muita paciência para ler ele todo de uma vez só, você lê o primeiro livro, que tá aqui, depois o segundo livro, depois o terceiro livro e termina Duna. Não vai ser muito difícil. O primeiro livro é meio complicado de ler, mas o segundo e o terceiro passam voando. É maravilhoso. Para quem quiser ler com mais precisão, porque aqui eu só falei todas as minhas impressões desse livro. Quem quiser ler uma coisa direitinho, eu vou postar a resenha escrita no meu Tumblr, linkliterário.tumblr.com, o link tá aí embaixo. Então, quem quiser ver, vai lá, clica, tá tudo lá bem certinho. Aqui é só minhas divagações. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, de se inscrever, de comentar, de mostrar para seus amigos, de mandar eles lerem esse livro incrível que é Duna. E é isso, até mais!